Estamos a 4 dias das eleições municipais em todo o país. Me parece que nas cidades médias, em algumas capitais, há uma pequena melhora no quadro das candidaturas de esquerda e progressistas, nada muito relevante, mas o horizonte parece que deu alguma clareada. Enfim, como é que você está vendo esse cenário? São Paulo, o Boulos caminha para estar no segundo turno. Pesquisas de ontem apontam que ele já é o segundo colocado, embora esteja em empate técnico com o Márcio França e o Russomano, que está em queda, que é como ele sempre faz nas eleições municipais, ou mesmo para governador em São Paulo. Enfim, há uma certa melhora, nada que possamos soltar rojões, mas como é que você está vendo isso? E eu te dou liberdade para você apontar e destacar as cidades onde você julgar mais pertinente, por favor. De fato, Cláudio, houve um grande avanço, né? Vamos colocar assim, um grande avanço, especialmente, né, da candidatura Boulos em São Paulo, em função desse crescimento ter se dado no segundo momento da campanha eleitoral, né, a um passo das urnas. Então, um crescimento importante. Esse crescimento que se dá nesse momento é um crescimento que a gente pode destacar como algo relevante, ainda que o França também tenha avançado um pouco, né? Mas, enfim, me parece importante. Como também me parece importante o crescimento que o Alto teve em Floripa. A Manuela Dávila me parece que irá para o segundo turno, né? A não ser que aconteça um acidente histórico, e eles ocorrem em diversos momentos da história, não é? Também Belém parece estar consolidado. Então, isso parece que está claro, esse crescimento. Depois eu destaco o que eu observo do ponto de vista político, né? Só um pouquinho. Do ponto de vista político dessa eleição. Mas, no caso, vamos concentrar a nossa reflexão agora no caso do Boulos, posto que ele está numa cidade importante, que dá os rumos para o país, né? E foi uma escalada importante do Boulos. Eu queria destacar o seguinte, Cláudio, que nós também tivemos no Rio de Janeiro, na eleição passada, o segundo turno Freixo e Crivella. Vamos considerar que o Boulos vá para o segundo turno com o Covas. Nós tivemos o Freixo e Crivella em 2016. E Freixo, diante da inquietação de ganhar as eleições, se iludiu com alguns métodos eleitoralistas. Aceitou o liberalismo lá em 2016 e fracassou. Acho pouco provável, Cláudio, para não dizer impossível, que Boulos dê um passinho ao radicalismo político. Me parece que isso está fora de cogitação. Gostaria muito que ele fizesse isso. Ele não tem demonstrado isso, né? A gente percebe ao longo dos pronunciamentos dele, das reuniões estratégicas que ele faz. Me vem à cabeça a reunião que ele teve com a Associação Comercial de São Paulo, uma fração do capital de São Paulo importantíssima e que vem sofrendo com a crise do capitalismo, em particular a crise da pandemia, e o que eu percebi foi que ele se colocou como um gestor melhor do que os gestores de direita, tentando organizar as contas públicas. Não que isso não seja importante na atual conjuntura de São Paulo, mas o que eu estou percebendo é que ele está dando o mesmo vacilo que na eleição passada o Freixo deu no Rio de Janeiro. Então, vejam, o Boulos, o Freixo é o Freixo, né? O Boulos, ele deve evitar as promessas, ele deve denunciar todas e cada uma das instituições burguesas, legislativo, judiciário, executivo, e mostrar as limitações do regime político brasileiro de São Paulo. A premissa do Boulos, aí que eu vejo um certo problema na candidatura dele, é que a premissa dele não é a premissa da crítica ao sistema político, é uma premissa de que é possível retomar a normalidade liberal, e que para essa normalidade voltar à tona é necessário um gestor como ele.
né, que vai fazer as coisas andarem. A distribuição do orçamento, ele cita que tem 17 bilhões parados, e que o programa de renda solidária dá por ano 5 bilhões. Portanto, é possível dar renda solidária para todos dentro do orçamento colocado. Então, não há uma crítica ao sistema político. Isso, para mim, é um problema ao longo dessa caminhada dele. Mas, de todo modo, eu penso que ele tem tudo para ir para o segundo turno, e mesmo dentro dessa natureza programática, digamos assim, do Boulos, ele conseguiu, inclusive, levar a eleição. Mas eu penso dessa forma. Um outro ponto que eu queria destacar, Cláudio, sobre essa tua pergunta, é o seguinte: o momento político da esquerda brasileira, não só eleitoral, o momento político, o momento da esquerda progressista nas atuais eleições, Cláudio, não é de reconstrução histórica, é de continuação das mesmas propostas do passado. Por isso, a meu juízo, esse fracasso de diversas candidaturas ao longo do país. Há um leve verniz em algumas cidades, com as frentes democráticas, mas, de todo modo, me parece uma campanha bastante rebaixada. Com todo respeito aos camaradas que participam das eleições, das propostas e intenções de mudar, mas, a meu juízo, a recapitulação do padrão liberal de política é a tona dessas campanhas. Vejam, o que eu queria mencionar, Cláudio, para finalizar. A esquerda, a meu juízo, ela tem que entender a atualidade, né, da atualidade do momento político, da crítica, da crise do sistema político brasileiro. As características dela, as propostas do momento histórico, tem que ser as propostas da crise, né, do sistema político e da luta de classes no país. Se a esquerda ficar nesse âmbito de uma luta meramente institucional, se colocando como proposta viável dentro do ordenamento político liberal, me parece que nós teremos problemas lá na frente. O que eu venho destacando é que a crise do sistema político brasileiro é incapaz de autorregenerar o próprio sistema político. Então, nós temos um momento em que as tarefas dos partidos de esquerda é precisamente superar esse grande abismo que há entre os representantes da esquerda e as necessidades reais da esquerda. Nós não podemos ter ilusão quanto a isso. O papel da esquerda numa eleição é decisivo. Eu lembro aqui, Cláudio, um texto do Eric Sachs, da Polop, de 1981, quando o PT estava se colocando na cena político-eleitoral e já era um partido de massas, um partido que ainda tinha no seu útero uma forte tendência à radicalidade política. E Eric Sachs, lá em 82, vendo os grupos aliados ao lulismo, a essa majoritária, ligada aos grandes sindicatos que já estavam descolando da verdadeira proposta do petismo da década de 70, né, que era a radicalidade das lutas grevistas, lá de 77, 78, do ABC Paulista. O Eric Sachs dizia o seguinte: mesmo o PT já tendo essa... Veja, em 82, o Eric Sachs já chega a essa conclusão do petismo. Se o PT ficar subordinado a essas práticas eleitoralistas, ele terá uma vida curta do ponto de vista da mudança de país. É preciso, segundo ele, usar as eleições não enquanto promessas, mas enquanto um espaço importantíssimo, a eleição é um espaço importantíssimo. Engels destaca isso lá já em 1890, em 83, depois da Comuna de Paris, enfim, destaca já a importância das eleições para que um partido político chegue até as massas e denuncie as instituições liberais e organize
mobilize as massas a partir das eleições, mas não só a partir delas, a partir dos governos que ela venha a obter. Então, lá em 82, o Sachs faz essa crítica e diz que mesmo havendo obstáculos dentro do PT da época, era possível avançar na luta eleitoral a partir disso que eu mencionei, desses pressupostos colocados aqui por mim. Hoje, me parece que essa possibilidade petista está esgotada, mas não está esgotada no PSOL, que é o Boulos, objeto da nossa reflexão aqui, Cláudio. Então, eu penso que ainda há um caminho aí para a gente trilhar de avanço dessa luta. Mas se a ingenuidade ou a ânsia, né, a ansiedade de ganhar as eleições, como foi com o Freixo em 2016, se sobrepor às necessidades históricas do partido, de se conectar com a massa e criar um projeto que avance, eu não tenho dúvidas que, ainda que ganhe as eleições, nós teremos problemas lá na frente. Isso vale para o Boulos, vale para Manuela Dávila em Porto Alegre, vale para o Edmilson, vale para o Elson em Floripa, e para todos aqueles que se colocam como candidatos que querem superar o drama que vivemos. A meu juízo, rigorosamente, eu vejo poucas possibilidades desses sujeitos que eu mencionei aqui, desses candidatos, em se colocar como alguém que possa apresentar uma proposta política independente, conectada com os anseios das massas. Para mim, isso está fora. Esse progressismo que aqui está colocado, essa esquerda liberal que nós estamos criticando dia e noite, a meu juízo, ela é incapaz de se colocar nessa cena. É incapaz. Para mim, o que vai ocorrer é que as grandes lutas que virão pela frente, elas serão dois caminhos ou duas necessidades, digamos assim, né? A primeira é aquilo que Guerreiro Ramos colocava em 62, que é o processo, que organiza o processo. Essas lutas vão ser lutas imediatas, parciais, então vão ter um caráter de ganhos imediatos, mas é por dentro delas que nós teremos que organizar os trabalhadores e lançar, criar, estruturar um partido político que seja expressão dessas lutas intestinais, com intelectuais de vanguarda que atendam. Então, intelectuais de vanguarda ou partido de vanguarda não é no sentido de iluminados. Pelo contrário, são aqueles que com os pés no chão, expressam uma necessidade real do povo brasileiro. Então, a esquerda brasileira está numa encruzilhada. Ainda que ganhe algumas eleições, o seu grande, como você falou, né, o seu grande horizonte está muito distante.